Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje dia 12 de outubro, feriado, Dia das Crianças, e vamos dar continuidade à nossa leitura hoje, Êxodo. O significado do nome Êxodo é saída, quando o povo sai do Egito em rumo à terra prometida. Êxodo capítulo 1, os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, já estava no Egito. E faleceu José, e os teus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram tanto, multiplicaram-se, se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O rei que não conheceu a José. Levantou-se no Egito um novo rei que não conheceu a José, o qual disse ao seu povo: olha, esse povo, os filhos de Israel, é numeroso, mais poderoso do que nós. Ei, ausemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós e subam à terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para que os afligissem com cargas, para que edificassem a Faraó cidades e armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, com barro, tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que os obrigava com dureza. As parteiras poupam as vidas dos recém-nascidos. Então o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, dizendo, as quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse, quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos em vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, que é isso que fizestes, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas as filhas guardareis com vida. O nascimento de Moisés. Êxodo capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma de suas filhas. E a mulher concebeu e deu à luz a um menino. E vendo que era formoso, escondeu ele por 3 meses. Não podendo mais o esconder, tomou uma arca de juncos, a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs sobre a margem do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que iria acontecer. Ora, a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas com ela, pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que o tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão, e disse, dos meninos dos hebreus é esse. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma das amas hebreias que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva, pois, esse menino e cria, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés.
e disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Temos aqui um fundo musical com um probleminha técnico que já vai ser resolvido. Moisés mata um menino e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo já Moisés homem feito, saiu aos seus irmãos e atentou para as cargas e viu que um egípcio feriu um hebreu, um dos teus irmãos. E olhou de um lado para outro e vendo que não havia ninguém, Moisés matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te colocou como maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. Então Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Ziporá, a qual deu um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, Monte Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio a uma sarça, e olhou, e eis que a sarça queimava, mas não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos teus exatores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir àquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem.
Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus aqui nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o teu nome? O que eu lhes direi? Então disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me apareceu dizendo: certamente tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis de mãos vazias, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, de ouro, vestes, as quais porei sobre vossos filhos e vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. Milagres através de Moisés. Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O Senhor disse: que é isso que tens na mão? E ele disse: uma vara. Então o Senhor disse: lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se uma serpente, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-a pela cauda. E ele estendeu e a tomou pela cauda, e ela se tornou em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe a tua mão no peito. E tirando, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no peito. E ele tornou, e a sua mão ficou sarada. Depois que ele tirou, a sua mão ficou como nova. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz no primeiro sinal, crerão no derradeiro. E se acontecer ainda que não creiam a esses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do Nilo e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do Nilo tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de fala e pesado de língua.
Então o Senhor disse: quem é que fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o cego ou o que vê? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu tens que enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também saiu ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em teu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele ensinando o que haveis de fazer. Ele falará ao povo por ti, e acontecerá que ele te será por boca e tu serás por Deus. Toma, pois, essa vara da tua mão, com que farás os sinais. Volta, pois, Moisés ao Egito. Então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse: eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta ao Egito, porque todos os que buscavam a tua alma já morreram. Tomou, pois, Moisés tua mulher e seus filhos e os levou sobre o jumento e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus em sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas essas maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusastes deixá-lo ir, e eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu que no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou aos seus pés e disse: certamente és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. E relatou a Moisés, a Arão, todas as palavras do Senhor, com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falou a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que vira a sua aflição, inclinaram-se e adoraram ao Senhor. Vamos ficando por aqui, que você tenha um excelente dia em nome de Jesus, e amanhã estamos de volta, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Amém.